E aí, galera, como é que vocês estão? Aqui a gente começa mais um Redimindo Profissões e hoje eu tenho a honra de ter um engenheiro eletricista aqui com a gente, então nós iremos falar sobre engenharia elétrica. E aí, quero te perguntar, você que está nos ouvindo, será que o engenheiro ele pode ver a mão de Deus fazendo as coisas? O engenheiro ele pode fazer do seu trabalho um ato para a glória de Deus? Esses são todos os temas que nós iremos conversar aqui nesse bate-papo. Galera, eu quero te lembrar, se você não nos segue no Instagram, abre o seu Instagram e nos segue lá, @Pão Diário Universitários, e fica por dentro de todos os nossos novos conteúdos. E assim, gente, tem muito conteúdo legal. Eu acho que, sério, toda Sim. semana a gente posta muita coisa legal mesmo. Você pode enviar para seus amigos, postar nos seus stories. E galera, a gente também tem o nosso aplicativo. Se você não conhece, entra lá na sua App Store, né, na sua loja de aplicativos e baixe nosso aplicativo, Pão Diário Universitários, que está disponível tanto para Android quanto para iOS. E assim, gente, tem muito conteúdo muito bom e também gratuito. Essa é a melhor parte, tanto da gente aqui do Pão Diário, quanto dos nossos parceiros, da ESRIS, do The Bible Project, do Parábolas Geek. Então, assim, gente, tem muita coisa legal. Não fica de fora, não. Gente, sou eu mais uma vez que estou aqui, João Reck. Sou acadêmico de psicologia, quase terminando, no 9º período, pela graça de Deus, não vejo a hora de terminar essa faculdade. Sou da Alcance Curitiba, fui líder do Dunamis Pockets, ali na PUC, por 2 anos e meio, e fiz parte também do time de liderança da rede, junto com o Lucas também, que está aqui com a gente, mas eu não vou apresentá-lo aqui para vocês, ele vai se apresentar. E aí, Lucas, conta um pouquinho para a gente quem é você. Isso aí, gente. Olá a todos, né? Então, eu sou o Lucas Henrique, nasci em Londrina, né? Mas morei aí um bom tempo em Curitiba e agora em Manaus. Só aí do outro lado do país. Mas estamos aí, já fiz um ano essa semana de Manaus. Já estava até perguntando ao pessoal se já posso ser chamado de manauara aqui, porque já estou começando a pegar um pouco do sotaque, falar Manaus. Que é um sotaque meio, sei lá, eu falo que é uma coisa meio carioca com nordestino, mas é Uma muito legal, mistura. é uma mistura. Mas é muito legal estar aqui, conhecer essa cultura diferente, né? Aqui eu tô no Mir Ponta Negra, em Manaus, então é uma igreja bem conhecida aí. Se tem célula na sua igreja, pode ter certeza que tenha uma influência aqui de Manaus, né? E também, como o João falou, sirvo ainda, né, na rede, agora mais na parte do conselho, aí junto com as novas lideranças, então trabalho aí preparando as novas lideranças da rede, dando suporte em alguns eventos, algumas questões aí da rede, né, mas também fui líder de área na universidade, né, eu fiz a Universidade Federal do Paraná, lá no Centro Politécnico. A gente tem um grupo, Jesus no FPR, então ajudei na consolidação do grupo, na implantação de algumas células nos campos, e foi uma experiência muito legal que realmente marcou a minha vida, e por isso até hoje continuo ainda ajudando no que eu posso aí da galera. Que demais, mano, que demais. É um prazer imenso ter você aqui com a gente e poder te ouvir um pouco, né? O Lucas, que já fez parte também junto conosco no nosso outro programa, do Conexão Universitária, já escreveu e continua escrevendo aqui junto com a gente no Pão Diário. Então, mano, mais uma vez é um prazer ter você aqui conosco. Contribuir com a Pão Diário é sempre legal, são sempre assuntos bem relevantes, e poder fazer parte disso, saber que isso pode alcançar outras pessoas e abençoar a vida de outras pessoas, um pouco das experiências que a gente tem, poder Sim. compartilhar é sempre muito gratificante. Não, tamo junto, mano, tamo junto. Bora para nossa temática, então? Vamos lá. Engenharia elétrica. Cara, eu sou de humanas, né, mano? Então, assim, cara, às vezes você me dá um cálculozinho um pouquinho mais complicado, Já buga a cabeça. esqueça. Já, não tem como, cara. E uma coisa que nunca entrou na minha cabeça, cara, porque assim, matemática eu era até tranquilo, sabe? Porque era um pouquinho mais fácil para mim. Agora a física, mano, o raciocínio físico ali, cara, isso é o que me matava, cara, porque eu olhava e falava assim, meu,
eu coloco esse troço nessa fórmula aqui, não dá certo, tá ligado? Daí você vai ver aquele esquema de força, né? Um monte de flechinha, daí você tem que pensar que é uma coisa assim, poxa, existem forças aqui, mas onde estão essas forças? Cadê essas forças? Não, mas você tem que Exatamente. acreditar que aqui tem uma força, que aqui vai, que essa força anula com essa anula com essa, Aham. daí você tem que somar tudo, colocar igual a zero, você fala, meu Deus. O que tá acontecendo, né? Não, e você esquece de alguma, né? Pronto, acabou. Já era, errou. Já errou. Não, E física, pior, física daí foi quando meu você pensa que terror. você é engenheiro, você pensa que às vezes esquecer uma, você pode derrubar um prédio, né? Você pode. Exatamente. Não tem Mano, muito essa possibilidade. mas eu admiro demais, cara. Todos os meus amigos que são engenheiros, eu tiro o chapéu para eles mesmos, que eu acho muito, muito massa. E, mano, vamos lá, eu quero começar te perguntando. O que que um engenheiro eletricista ele faz ou também ele pode fazer? Então, quais são as áreas de atuação? Fala um pouquinho pra gente, fala um Então, pouquinho também da sua área de atuação. então, essa é uma pergunta um pouco complexa, digamos assim, porque se a gente for ver, tipo, na história da engenharia, tipo, não existia engenheiro eletricista, existia um engenheiro. Né? Aham, Então, lá, quando a gente vai lá atrás, tipo assim, era um engenheiro geralmente às vezes até um engenheiro de ofício, né? Depois que se tornou realmente era um engenheiro de ofício, depois que realmente se tornou, foi se tornando essas especificidades, e hoje aham, cada vez mais isso está sendo particionado, né? Então, muita coisa que era macro, cada vez mais vai se aperfeiçoando e cada vez mais indo para coisas mais específicas dentro da área da engenharia, uhum, né? Então, a engenharia, mesmo assim, a engenharia elétrica ainda é um macro de N possibilidades que a gente pode ter. Então, entendi. quando você entra no curso de engenharia, você faz um ciclo básico, e esse ciclo básico, ele é a mesma coisa para todas as engenharias. Então, como você comentou, essas aulas de física, de cálculo, meio que todos fazem essa questão, e depois você vai escolhendo a sua ênfase de acordo com o que você vai gostando e aquilo que você acha que vai Aham, ter um pouco mais de habilidade. Então, o primeiro ciclo do curso são essas matérias mais gerais, genéricas, e depois você escolhe, digamos, a sua área de especialização. Hoje, né, na Federal do Paraná, são três, diria que quatro bases assim que tem de áreas de especialização. Então, a primeira uhum, área é de alta potência, né? A segunda área, que é tipo, o que é alta potência? É tudo relacionado à alta tensão. Então, tipo, quando você pensa em alta tensão, são postes, subestações, né? Que é aquela coisa, poxa, da onde vem a eletricidade que chega nessa tomada? aham, Então, quando você pensa nisso, é alta tensão. Daí tem a parte de telecomunicações, que daí, tipo assim, até mais antigamente era muito voltado à questão de, de telefone e tudo mais. E hoje aham, é a questão de internet, toda essa parte de que envolve comunicação, né? Que é sim. outra coisa também que a gente fica pensando, poxa, Wi-Fi, de onde vem isso? Mas você acredita e sabe que funciona, né? E Sim. tem a parte da eletrônica, que também é uma grande área, que é justamente os equipamentos eletrônicos, que hoje é uma coisa que a gente não consegue viver sem. Então, TV, celular, toda a parte de construção eletrônica, né? Legal. E a minha área é uma área um pouco mais ainda delineada dentro da parte de eletrônica, que é uma junção do curso de engenharia eletrônica com engenharia de software. Então, Ah, a legal. gente chama de sistemas eletrônicos, é uma especialidade em sistemas eletrônicos embarcados. Daí você pergunta assim, tá, mas o que é sistemas eletrônicos Explica isso aí. embarcados? Porque muita gente pensava assim, quando eu falo isso, a pessoa pensa assim, é barco, você mexe com embarcações, é uma engenharia de construção de navios, né? Tipo, eletrônica para navios, né? Mas é porque foi uma tradução que foi feita, então ficou meio que uma nova palavra. Entendi. E na forma que foi traduzido, ficou uma coisa esquisita, tipo, um sistema eletrônico embarcado, né? Mas a questão é que é todo tipo de sistema que você pode embarcar dentro de algum equipamento. Então, tipo assim, um celular, ele é colocado, embarcar no sentido assim, de colocar dentro de um dispositivo Aham, uma eletrônica que funciona com algum tipo de sistema operacional, né? Que vai ter um firmware, né? Então, é tipo aham. como se fosse uma junção do hardware, que a gente fala, que são coisas Sim. que
tem a ver com componentes visíveis ali, então eu falo de placas eletrônicas quando falo em hardware, né? Então são placas eletrônicas. Só que para essa placa existe alguma coisa que controla essa placa eletrônica, que no caso é um firmware, é um software. Então o curso a minha especialização foi nessa parte de juntar a placa eletrônica e um controle que faz, né? Um microcontrolador, um microprocessador que faz esse controle através dessa placa para algum dispositivo, né? E equipamentos. Então, o engenheiro eletricista ele pode fazer muita coisa, né? E dentro dessas áreas, tipo assim, é um mundo. Para cada área que você vai, é um mundo de possibilidades. Só nessa parte de sistemas eletrônicos embarcados eu vou ter a parte na área da medicina, na área da automação comercial, que é a área que eu trabalho. N possibilidades, né? A parte de comunicação, telecomunicações, hoje, eu acho assim, a gente não consegue viver, pensa no mundo sem eletricidade. Não, né? A gente não consegue viver sem eletricidade hoje, né? Sim. E isso é bom porque garante que eu tenha trabalho. Te garante o emprego, né? Me garante emprego e também me garante sempre desafios, né? Para desenvolvimento. Não sei se ficou claro, deu para entender bem. Ficou sim. Ficou sim. O engenheiro eletricista faz. Mas também existe muita questão assim, eu acho que pela questão da engenharia, tem muitos engenheiros que vão acabar indo para a parte de vendas, né? Então tem colegas que vão para a parte de vendas, então, só que vendas, tipo, não é uma venda de qualquer coisa, é venda de equipamentos da área da elétrica. Então, tipo assim, você é uma pessoa que vai ter o domínio, conhecimento naquele equipamento e você vai ter habilidade para vender. Né? Não é muito do perfil do engenheiro, mas se a pessoa é da engenharia e tem esse perfil de vendas, a pessoa ganha muita grana com isso. Pô, né? Tem pessoas que vai para a parte do marketing também, então às vezes é marketing de um produto, né? Então é um produto voltado à área de engenharia ou algum dispositivo eletrônico, então tem que ser alguém que domina aquilo para poder falar sobre aquilo e desenvolver um marketing sobre aquilo. Poxa, quais são as features desse produto? Né? Porque essa é a grande dificuldade, quando você pega um cara de marketing, o cara não, tipo assim, você fala uma aplicação do produto, ele fala, tipo assim, fica muito no campo do além. Leigo. Assim, tipo, Agora, se é um engenheiro eletricista que tem o domínio do produto, para ele fazer o marketing disso, vai ser muito mais fácil. Então, isso que às vezes até a gente zoa assim, porque o engenheiro consegue dar pitaco em qualquer coisa, então às vezes até cargo de administração, né? Tanto que sempre hoje, tipo assim, hoje eu trabalho com pesquisa e desenvolvimento, mas na engenharia existe uma questão natural de ir para a área de gestão, né? Então, do cara entrar como atuando ali com a mão na massa e depois no futuro ele passar só a gerir projetos, a gerir desenvolvimento, né? Então, entrando um pouco mais na área que eu faço, então é a parte de desenvolvimento. Então, poxa, a gente vai criar um produto para a área de automação comercial. Para quem não sabe, né, automação comercial é toda a questão de você vai no mercado, você tem um leitor de código de barras, você tem uma gaveta de dinheiro, você tem um computador que tem um sistema que roda para fazer as vendas. Você tem em São Paulo e no Ceará tem os dispositivos que geram as notas fiscais, então é uma parada que é super difícil e complexa de se desenvolver. E o nosso carro-chefe, que são as impressoras térmicas, né? Que é aquela notinha quando você vai no mercado, quando você pega a senha no Burger King, quando você vai lá na Renner e faz uma compra, né? Tem soluções personalizadas, né? Como esses casos de grandes redes que a gente faz para melhorar toda a questão de compras e tudo mais. Então a gente fica pensando, está sempre pensando em novos projetos, em novos produtos, só que não só pensar no produto, mas, poxa, como que esse produto vai funcionar? Como que eu vou fazer com que eu vou apertar o botão e vai acionar uma guilhotina e vai cortar o papel, né? Como que eu vou fazer para que eu consiga testar esse produto na linha de produção, né? Eu trabalho hoje na parte de suporte, principalmente, né? Na parte de suporte à linha de produção. Então, eu desenvolvo software que testa os hardwares. Então, por exemplo, se você vê uma impressora lá no mercado, né? Essas impressoras da notinha amarela, elas são 100% testadas em fábrica. Então, o que eu preciso desenvolver? Falar, poxa, como que eu vou fazer o operador na linha de produção saber que esse produto está funcionando? Sim. Então, eu tenho que criar algo, tipo assim, é um sistema que vai falar, aperte tal e ver se vai acender o LED. Até achei que pisca-LED era um negócio só da faculdade, né? Que esse é os projetos de ter que fazer pisca-LED. Só que, cara, o LED é uma comunicação global da eletrônica.
né? Se você for perceber qualquer dispositivo eletrônico, vai ter um LED, você vai saber, tipo, se está piscando vermelho, alguma coisa deu errado, né? Aquela linguagem do vermelho, amarelo, verde. E daí no firmware Sim, você tem que criar toda uma identificação. Poxa, se piscar 5, porque a impressora não tem uma coisa, não tem um display para eu me comunicar com uma impressora, né? sim, Então você tem que pensar, poxa, se piscar 15 vezes vai significar que está com problema e tal sensor, entendi. né? E parece ser uma coisa simples, mas é toda uma questão de adequações e linguagens que faz a gente desenvolver. Tem muita coisa que dá certo, tem muita coisa que às vezes você fica uma semana numa coisa e dá errado. Sim. Então, acho que quando a gente pensa, poxa, o que o engenheiro eletricista faz, e mais dentro da minha área, Aham. é muita coisa para você criar. É Sim. criação, é Legal, você mano. pensar fora da caixa, é você pensar no que vai facilitar para o operador fazer na linha de produção, é você pensar o que vai facilitar para o usuário que vai estar usando esse produto. Sim, Tem toda uma questão de usabilidade, né? E tudo mais. Sustentabilidade, sim. muitas coisas. Mano, muito bom, muito bom. Achei bem, bem completo. E, cara, nisso tudo eu quero te perguntar, como que você identificou que deveria cursar engenharia elétrica? Se teve alguma palavra de Deus, se você viu pelas suas habilidades e aptidões, se você realmente sentiu uma vocação de Deus, contem pra gente. Cara, na verdade, para mim foi uma grande dificuldade essa questão da escolha do curso, né? Porque no colégio eu sempre não tinha uma matéria, tipo assim, gosto dessa matéria, né? Aham, Era meio nerd assim, então, e eu me destacava em todas as matérias. Então, tipo assim, se era filosofia, eu ia bem em filosofia. Sociologia, ia bem em sociologia. Só que também aham, biologia, ia bem em biologia. Tipo sim, assim, então para mim foi uma dificuldade bem grande na hora de decidir essa questão de pensar de princípio, né? Mas sim. depois, na verdade, eu acho que Deus ele vai trazendo situações para direcionar a gente. Então, às vezes eu sempre falo que às vezes tem que falar, não, apareceu um anjo e pronto, Aham, você será engenheiro, assim, né? Mas no meu caso, foi muito mais de aproveitar as oportunidades sim, que foram colocadas né, e desenvolvendo nisso, né? E no meu caso, é que eu comecei a fazer Senai, então fiz uma provinha do Senai. Para quem não sabe, o Senai ele é um centro de cursos na área técnica, né? Profissionalizante e tudo mais. Então, quando eu acho que eu estava na 8ª série, eu fiz uma prova do Senai, e daí lá na prova era uma provinha que você fazia, assim, e no final você escolhia qual curso você teria interesse. Daí tinha lá aham. eletrotécnica industrial, mecânica e corte e costura, alguma coisa assim. Aham. Bem, corte de costura. E daí eu fiquei pensando, eu tava naquela fase de adolescente, assim, ainda no ócio, né? E daí a gente tava assim, poxa, a gente tem que fazer alguma coisa, tem que aprender alguma coisa. Meus pais estavam loucos já pra gente sair um pouco mais de casa e aprender alguma coisa do que ficar só em casa, né? E a gente também queria muito sair, tipo assim, fazer uma coisa diferente. Então, qualquer coisa que aparecia, a gente fazia, né? Pra você ter uma ideia, eu fiz até curso de estilogravura. E Caraca. é uma questão que você entalha na madeira o desenho para ver como era meio doido, né? Mas voltando à questão do Senai, eu fiz a prova do Senai, passei, e na hora eu coloquei a opção de eletrotécnica industrial. Só que, tipo Aham. assim, foi algo que na hora, tipo, deve ser uma coisa legal, quero aprender, eu vou fazer. Sim. E, cara, quando eu comecei a fazer o curso, foi algo que eu comecei a me encontrar, né? Então, quando eu comecei a mexer com as bancadas industriais, de acionamento de motores, quando eu comecei a mexer com componentes eletrônicos, e descobrindo as funcionalidades que aquilo tinha, o que poderia trazer de melhorias para o mundo, Muito né? Na bom. questão, quando eu comecei a refletir, poxa, é, até o que eu falei antes. Pensou se não existisse a eletricidade, pensou se pessoas não tivessem pensado nisso, Sim. todos os dispositivos eletrônicos que a gente tem hoje, né? Até para a gente estar fazendo essa live, essa transmissão ao vivo, gente, tem muita coisa Sim. da elétrica eletrônica. A gente precisa da eletricidade, a gente precisa de dispositivos que têm hardware, que têm coisas embarcadas, né? Sistemas embarcados que fazem isso acontecer, que fazem isso funcionar. E foi meio que onde eu me apaixonei, né, por essa questão da área da eletrônica, né? E foi onde eu pensei, poxa,
quero fazer engenharia elétrica e quero seguir nisso, né? Eu acabei terminando o curso na metade do primeiro ano do ensino médio e daí depois eu não trabalhei na área, nada, não. E teve até uma questão que eu não, pela nossa idade na época, que a gente fez um curso que mudou a legislação de menor aprendiz. Então a gente começou no curso com 14 anos, de 14 para 15. E daí depois mudou a legislação que teria que ser só a partir de 16. Alguma coisa assim. Então a gente eu acabei não tendo um contato direto com o mercado de trabalho durante o curso, né? Sim. Mas mesmo assim foi algo que eu gostei demais e foi algo que eu quis me preparar para seguir. Sim. Né? Mano, mas a história de como eu entrei na engenharia elétrica em Curitiba, daí já é outra história também. Mas, daí, mano... que daí tem a ver com relação, tipo assim, a um direcionamento de Deus. Cara, mas eu achei muito massa, porque a essência do que você trouxe foi assim, nossa, eu posso trazer uma melhoria para o mundo. E essa essência é o que todo cristão, em diferentes áreas, ele deveria ter essa consciência, né? Porque nós aqui, com esse programa Redimindo Profissões, é quebrar o estigma do ministério integral, né? De somente o ministério integral você está fazendo algo para Deus. Mas, cara, é lindo você olhar para isso e falar assim, cara, não, eu aqui como um engenheiro eletricista, eu posso causar uma diferença no mundo de todas as pessoas, sabe? Sim. Para todas as pessoas. É algo que vai trazer uma melhoria mesmo. Então, e não só para crente, né? Mas para todas as pessoas. E, mano, isso é muito lindo, de verdade mesmo. E quando a gente para pensar em pessoas também que fizeram a mesma coisa, né? Trazendo um pouco para o lado da engenharia, eu fiz uma pesquisa rápida, né, cara? Tava pesquisando para nossa conversa e eu descobri que pelo menos 8 dos cientistas homenageados no SI, né, que é o Sistema Internacional de Unidades, foram cristãos convictos. Então, Newton, Kelvin, Ampère, Faraday, Henry, né, Volta, Joule e Pascal. Cara, tipo, você olha assim, quem tá vendo isso aqui? Não, quem tá vendo isso aqui e você, alguma vez na vida você já viu falar de John Newton, né? Não é John Newton, eu troquei, eu falei do teólogo. Como é que é o nome dele mesmo? É Newton mesmo. Mas não tem o primeiro Isaac, nome? né? Isaac Newton, exatamente. John Newton é o teólogo, né? Minha cabeça já mistura. Mas, cara, você já fez algum cálculo que você deu uma resposta com um Azinho maior, né? De Ampère. Então, tipo assim, cara, tem tantas outras Pascal de pressão, né? É isso. Unidade de pressão, ó, tô relembrando. Tá fazendo aula de ensino médio, hein? Tá vendo? Então, cara, eu queria que a gente conversasse, porque assim, muita gente como é que eu posso falar? Desconecta, né? Tipo, o lado lógico a Deus. E assim, esses grandes homens de Deus foram extremamente relevantes, né? Para o mundo como um todo, não somente, né, para a igreja em si, mas, cara, para o mundo. E eu queria te perguntar, Lucas, como que você conseguiu ver a beleza de Deus através das ciências exatas, através da lógica? Conta aí pra gente. João, assim, eu acho que a gente cresce no colégio ouvindo sobre essas pessoas, né? Só que eu acho que a grande questão é que a gente ouve muito, assim, desatrelado, né? O professor da escola não vai falar para você que esses caras eram cristãos, que eles tinham uma vida com Deus e que muitas das coisas que às vezes eles descobriram no fundo em si, tinha essa questão, tipo assim, poxa, eu quero fazer algo para Deus, né? A gente entende que essa dicotomia de ciência e fé foi algo que foi construído depois, não era um paradigma, digamos assim, de eu ser cristão e ser cientista, né? Tipo assim, não era um paradigma eu descobrir coisas, até porque sob aquele ponto de vista que eu tenho um Deus que criou todas as coisas, né? Um Deus engenheiro. Né? Por isso que a melhor profissão é engenheiro. Brincadeiras à parte, né? Mas a gente vê um Deus que ele... E a própria palavra fala que ele revela, né, aquilo que está escondido, né? Que ele nos revela isso, né? Então, acho que parte da ciência é isso, é descobrir a criação, né? Descobrir
Eu acho que isso é a beleza, de falar, poxa, a minúcia daquilo que Deus fez, né? Quando você olha para o corpo humano, indo para a parte biológica, a cada detalhe de como funciona cada sistema do corpo, né? Quando você vai ver essa questão, poxa, quão complexo é isso, né? E isso, eu acho que nisso a gente vê e traz a glória para Deus, né? Eu Sim, acho que toda a parte de tecnologia, você pensa, poxa, mas existe, Deus criou o átomo e tem os elétrons, e o caminho do elétrons é a corrente elétrica, e é uma coisa que eu não bizarro, né? enxergo, mas está lá, Aham, né? Cargas positivas, cargas negativas que se interagem, né? E você pensar isso e falar, poxa, como não ver uma beleza nisso? Como não ver que existe algo maior por trás disso? Como eu vou sim, acreditar que, tipo assim, que isso é do nada, que isso é um acaso, quando é uma coisa tão bem engenhada, sim, né? Quando é uma coisa tão bem planejada, quando é uma coisa tão bem arquitetada, né? É impossível a gente não ver a beleza nisso e pensar, poxa, é algo que Deus fez, né? E daí a gente vai lá para Jesus e sim, falar, tipo, Deus viu que era bom. Então, tudo aquilo que Deus faz, tudo aquilo que ele criou, é algo que é bom, é algo sim, que reflete a glória dele, né? E é muito legal você ver isso, né? Na verdade, ver que esses caras conseguiam ter esse entendimento, né? De saber que existia um Deus e que eles podiam, na verdade, enquanto eles estudavam, eles estavam descobrindo mais de Deus, né? Eles estavam entendendo um pouco mais daquilo que... E talvez até mesmo na dimensão da grandeza de Deus, né? Quando a gente vai do macro ao micro, né? A sutileza, os detalhes, quando a gente pensa em sim. universo, tipo, o que Deus quis fazer em tudo isso. E quando a gente Sim, vai para o micro, né? O nano, o pico, você sim, vê lá tipo, tudo funcionando e tudo organizado. Você fala, é impossível a gente não ver isso, né? sim. E eu acho que esse é o ponto, né? Da gente tentar entender dentro da nossa área de profissão e saber e também saber disso, né? Que a ciência não é algo que afasta de Deus, que a ciência Sim. não é algo que realmente, que às vezes tem essa dicotomia, não, eu não posso estudar ciência senão eu vou virar ateu, eu não posso ir para a área de exatas porque uma assim que acho que talvez até diferente da parte social, dos cursos da Aham. área social, tipo assim, os professores não se atêm muito a questões religiosas, né? Não é uma coisa, não é um assunto que tem que ter, né? E até porque também eu acredito, tipo assim, eu não tenho. São coisas, apesar de se complementarem, tipo assim, a Bíblia não tem o papel de explicar as coisas científicas, né? A Bíblia é um Sim. livro que é feito para falar sobre o nosso relacionamento com Deus, que a gente quer ficar. Não, a Bíblia tem que falar, achar na Bíblia coisa assim, não tem esse papel, Sim, né? Ela tem o papel de moldar, de fazer trazer entendimento que existe algo maior, de que existe que Deus está no controle de todas as coisas, que é Ele quem sim, ordena todas as coisas, né? E é uma base de vida, né? De moldar o nosso caráter enquanto profissional, enquanto cientista, sim. enquanto alguém da área da tecnologia. Né? Cara, muito bom isso que você trouxe, até porque quando a gente para para analisar o que você acabou de falar, né, dos elétrons, né, da corrente elétrica, quando a gente para pensar, Tem que ter fé. exatamente, cara, é isso que eu ia falar. Mano, ensina muito sobre fé, porque bem-aventurados aqueles que não viram e creram, né? Então, mano, você fica pensando assim, cara, como que essa parada acontece aqui? Tipo, um vai para um lado, outro vai para o outro, um é negativo, outro é positivo, e tá todo mundo correndo. Tipo, cara, isso para mim falou muito sobre fé, porque você, como um engenheiro eletricista, você tem que crer que aquilo ali tá acontecendo, mesmo que Uhum. você não veja, né? Então, Sim. mano, isso é muito, muito bom. E, cara, pra gente, infelizmente, ir se encaminhando pro final da nossa conversa, eu queria te perguntar, mano, o que que você faz, né, para que a tua profissão ela seja um ato para a glória de Deus, né? Não somente o fato de, eu sou engenheiro, beleza, mas você integrar, né? Você vive uma vida integral para o Senhor, né? Você não separa, né, uma área espiritual para Deus, não, todo domingo, Isso. todo sábado aqui, não, beleza.
Mas e o que te diferencia de um profissional não cristão, entre aspas, né? Será que um cristão que é engenheiro eletricista ele pode fazer para que revele ainda mais a glória de Deus? Cara, eu acho assim que a nossa profissão é uma ferramenta de testemunho, né? Uau. Eu vejo que é a forma que a gente está inserido na sociedade enquanto cristãos, Sim. né? Então é a forma que a gente tem de estar no meio das pessoas, de interagir com pessoas, de mostrar um caráter diferente, de refletir Jesus através das nossas ações, através das nossas atitudes, né? A gente sabendo também de trabalhar de uma forma honesta, de Sim. pensar também, tipo, na sustentabilidade, pensar nas pessoas. E eu vejo muito isso, assim, tipo, meu trabalho é um trabalho de melhoria contínua dentro de processos dentro da fábrica. Então, Sim. sempre estou tentando melhorar a vida do operador. Sempre estou tentando deixar o teste de uma forma mais fácil para que ele consiga fazer de uma forma mais eficiente, mais Legal. rápida. Então, tudo isso eu vejo formas de que Deus pode usar a minha vida para ajudar a sociedade, porque eu sei que tendo uma produção mais eficaz vai ser melhor para a empresa, a gente vai ter produtos que vão chegar no consumidor de uma forma melhor, digamos assim, Sim. e a gente ajuda a desenvolver a sociedade, né? Então, eu acredito muito nesse propósito dentro da minha área, né, de poder contribuir para as Sim. pessoas melhorarem os processos para que as coisas aconteçam, né? E até Sim. esses tempos a gente teve uma experiência muito legal da Sim. parte missional também, que eu ficava pensando, poxa, mas às vezes engenheiro elétrico, o que eu vou fazer como engenheiro elétrico se eu precisar ir para missões e tudo mais? E, Aham. cara, no começo desse ano a gente teve a oportunidade de ir para uma aldeia, né? E lá a gente instalou os primeiros refletores na aldeia. Então lá eles já têm Caraca. energia elétrica, mas era uma energia elétrica que ficava, digamos assim, só dentro de casa, em alguns Aham. períodos. E a gente colocou, lá tem tipo uma ruinha como se fosse a rua principal, a gente colocou Aham. refletores nos postes para eles terem luz Cara, também que nos períodos da demais. noite. Né? E a gente ajudou lá em manutenções de tomadas, instalação, a gente fez a doação de ventiladores para a igreja da aldeia, instalamos ventiladores lá, né? E daí eu fiquei pensando, puxa, estou usando a minha profissão também para a missão, então não só para É, contribuir com as pessoas na área urbana, mas também no sim. sentido missional também, de saber que existem muita coisa, tipo a sustentabilidade, a questão de hoje em dia com placas solares, ou se não Sim. novas formas de geração de energia, quando a gente vai para a área de geração, né? A gente pode ter energia de várias formas, né? Existem muitos projetos que podem serem feitos para isso. Então, vejo que é uma área de atuação que tem muita coisa que a gente pode contribuir com a sociedade e também com a obra. Sim. Cara, eu achei muito massa isso que você trouxe, mano, porque faz a gente lembrar, né, de Gênesis, quando, né, Deus fala a respeito da gente cuidar daquilo que ele tá deixando pra gente, né? Sim, com certeza. Mano, essa parte, quando entra no assunto de sustentabilidade, é muito esse coração, Daria para fazer um né? dia só. É, Cara, um assunto também muito interessante, né? Sobre essa questão do cuidado que a gente precisa ter, daquilo. Justamente quando a gente vai para a Gênesis e vê, né, tipo, sujeitar e dominar, né? Só que fala sobre a questão tipo exato, assim, de cuidar, né? Que né? querendo ou não, nós somos mordomos de algo que Deus nos colocou na nossa mão. E o que a gente tem feito, né? Os recursos naturais fazem parte dessa mordomia, né? Que quando a gente fala sobre mordomia, a gente pensa só em dízimos, ofertas, sobre o nosso Sim. tempo, mas também os recursos naturais fazem parte dessa mordomia. Cara, não, e quando a gente pensa, né, no exercício da nossa profissão, se a gente não tem um olhar correto a respeito, né, da volta de Jesus, a respeito do fim, cara, a gente vai realmente utilizar as coisas daqui como se assim, cara, não interessa o que aconteça, né? Porque, afinal de contas, a Nova Jerusalém vai vir, né? Então, eu não preciso me É aquele preocupar. escapismo, né? Exatamente, exatamente. Então, assim, cara, com esse cuidado de olhar e falar assim, não, primeiro eu vou fazer da minha profissão um ato para a glória de Deus, eu vou contribuir com melhorias para profissionais e para a sociedade como um todo. Eu vou Sim. também exercer a parte missional, que foi o que você falou, né? De tipo, cara, a minha profissão impactando o social, cara, isso é incrível. Então, assim, mano, você deu uma aula aqui de que como o engenheiro ele pode fazer muitas coisas e ao mesmo tempo, tipo, ter focos diferentes, mas com o objetivo de glorificar a Deus. Então, assim, Igual, muita gente fica pensando assim, cara, não, engenheiro e tal, tipo assim, pô, beleza, eu vou saber como que funciona,
né, uma rede elétrica de um apartamento, de uma casa, e é isso. Mas, cara, Aham. você trouxe clareza sobre o que o engenheiro pode fazer, então foi muito bom, mano. Legal. Queria só ressaltar também que tem a parte da medicina, né? Então, tipo assim, hoje tem equipamentos médicos, né? Hoje em dia tem cada vez mais tecnologias novas na área de Sim, cirurgias, né? A questão de hoje, cirurgias que às vezes a pessoa precisa ser aberta inteira, hoje em dia é uma câmera que entra e abre 3 pontinhos, né? Tipo, tudo isso foi de pessoas que eu acredito isso que é inspiração de Deus, com né? Que certeza. com certeza, eu acho que quando a gente vai para essa parte de pesquisa e desenvolvimento, eu acho que é muito disso, da pessoa olhar e muitas vezes daquilo que eu faço, eu falo, Deus, como que eu posso ajudar essas pessoas, como que eu posso Uau. melhorar e tudo mais, e eu vejo muito essa questão de, tipo, a gente interagindo e o próprio Deus direcionando através da tecnologia, Sim, algumas questões de tecnologia e ciência, para também trazer, para abençoar o seu com povo, né, para certeza. abençoar a sua criação. Mano, muito, muito, muito bom. Cara, queria te agradecer por ter topado participar dessa breve entrevista. É muito. Por um lado é bom porque fica compacto, mas ao mesmo tempo, tipo assim, a gente, cara, quer conversar cada vez mais. Mas, mano, obrigado de coração e quero agradecer, mano, pela sua contribuição para a nossa sociedade como um todo, por você ser um excelente profissional e trazer realmente benefícios, né, para todas as áreas, porque todo mundo se beneficia, cara, todo mundo que tem internet em casa, todo mundo que tem luz em casa, tipo, mano, tem que Se você agradecer está os usando seu engenheiros. celular, se você está podendo assistir TV, Exatamente, se você tem exatamente. transmissão na sua igreja, pode usar microfone. Cara, olha só, tipo assim, tá em tudo, mano, tá em tudo. Então, mano, glória a Deus pela sua vida, cara, pelo seu sim a Jesus para essa área também. E, gente, você que tá nos acompanhando, a gente agradece também, né, você ter nos ouvido até agora. E se você tem se sentido chamado por Deus ou impulsionado de alguma forma pelo Espírito Santo para estar indo para a área de engenharia elétrica, né, que o Senhor possa estar trazendo cada vez mais clareza para você e que você possa também ser um profissional excelente, assim como o Lucas é. E é isso aí, gente. Galera, que Deus abençoe você. Obrigado por ter nos ouvido até agora e aguardo vocês na semana que vem para uma nova profissão que a gente irá conversar aqui. Valeu, até mais, Deus abençoe. Falou, gente. Até mais. Tchau, tchau.